E aí pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver a semana 3 do PET 4. Ela tem o foco em pirâmides. Separei aqui dois exemplos também para a gente ver um pouquinho mais esses cálculos envolvendo pirâmides aí. Vamos começar aqui então. No exemplo 1, nós temos qual o volume de uma pirâmide regular com 9 metros de altura e base quadrada com perímetro de 8 metros. Então, o exercício ele quer saber o volume de uma pirâmide. Então, qual que é a fórmula do volume de uma pirâmide? O PET de vocês já apresentou essa fórmula lá e ela é a seguinte: volume da pirâmide é igual a 1/3 da área da base multiplicado ainda pela altura. Então, primeiro aqui, nós já temos, olha, a altura que é igual a 9 metros. Nós temos que determinar o que? A área da base. Beleza, área da base. Mas primeiro, a base é o que? Que figura? A base é uma base quadrada, ou seja, a gente tem que calcular a área de uma figura quadrada, porque ela é a área da base. Então, a área do quadrado é o que? É lado ao quadrado. Então, nós temos que a figura, nossa base, né? A figura que forma a base é um quadrado. Para calcular a área de um quadrado, nós precisamos de saber a medida do lado dele. Nós temos? Não, mas nós temos o perímetro. Vamos só pegar aqui representando rapidinho, olha. Vamos supor que essa daqui seria só a base da pirâmide. A gente só está pegando a base da pirâmide aqui para poder calcular, tá, gente? E o exercício deu para a gente que o perímetro é igual a 8 metros. Mas perímetro não é soma dos lados? Se o perímetro é soma dos lados, então nós temos aqui, olha, 2 metros desse lado, 2 metros desse lado, 2 metros desse lado e 2 metros desse lado. Mas, Christian, como que você descobriu que cada lado do quadrado vale 2 metros? Se eu sei que o perímetro tem 8 metros, e eu sei que também no caso do quadrado todos os lados dele são iguais, eu posso pegar o valor ali do perímetro e dividir por 4. 8 dividido por 4 é quanto? 2. Então, cada lado desse quadrado tem a medida de 2 metros aí. Ok. Então, agora eu já consigo calcular a área da minha base, ou seja, a área desse quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado, o lado dele mede 2 ao quadrado. Então, a área da base, ou seja, a área desse quadrado, é um total de 4 metros quadrados. Beleza. Temos então agora a área da base, a gente vai ter que calcular o volume dessa pirâmide. Fazendo isso então, olha, o volume é igual a 1/3 da área da base vezes ainda o valor da altura, que é 9. Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte: todos os meus valores aqui é como se fosse sobre 1, o 4 e o 9. E numa multiplicação onde a gente tem fração, eu posso simplificar, eu posso multiplicar tudo aquilo que está em cima, tudo aquilo que está embaixo, depois eu simplifico, divido, faço o que quiser. Vamos fazer então por partes? Vamos fazer, olha, multiplicando todos os valores que estão em cima, ou seja, todos os meus numeradores. Então, olha, é 1 vezes 4 vezes 9 dá 36. 3 vezes 1 vezes 3 dá 3. O volume, então, nesse caso, vai ser 36 dividido por 3, 12. O exercício falou era metros, então o volume é metros cúbicos. Então, o volume dessa pirâmide é um total de 12 metros cúbicos. Só isso, gente. Se caso tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar lá no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês, tá? E já aproveitando isso, então, olha, calculamos o perímetro aqui dessa figura, dessa pirâmide. A palavra-chave de hoje é perímetro. Me manda perímetro lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença da aula de hoje. Dando sequência aqui, nós temos o exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte: o prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira, que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada feita de concreto maciço, como mostra a figura. Então, aí a ideia desse prefeito é ter uma pirâmide toda de concreto, onde ele vai colocar uma bandeira em cima, tipo essa aí da figura. Sabendo-se que a aresta da base da pirâmide terá 3 metros. Então, no caso aqui, a aresta da base é essa medida aqui, olha. 3 metros em cada uma aí.
E como é base quadrada, nós sabemos já que vai ser 3 metros em cada um daqueles lados ali da pirâmide. E que a altura da pirâmide será de 4 metros, ou seja, a altura é do ponto mais alto dela até o centro da sua base. Ou seja, essa aqui então é a altura de 4 metros. Qual que vai ser o volume de concreto então necessário para a construção dessa pirâmide? Como que a gente vai fazer isso? De novo, a gente vai precisar de entender, de saber a fórmula do volume de uma pirâmide. O volume da pirâmide equivale a 1/3 da área da base vezes o valor da altura. Vamos calcular a área da base aqui de forma separada? Olha, no caso da área da base, nós sabemos que a base é um quadrado, parecido mesmo com o exercício anterior, olha. Então, no caso, a área da base é lado ao quadrado. Então, a área da base, nós sabemos que cada lado dessa minha figura, dessa minha pirâmide, mede 3 metros. Só que aí ao quadrado, então a área da base dessa figura é de 9 metros quadrados. Ok? Achamos então o valor da área da base. Se a gente já tem o valor da área da base, vamos substituir tudo que a gente tem aqui, olha. Onde? 1/3 da área da base, que é 9, vezes a altura, que é 4. Olha só, ficou bem semelhante ao exercício anterior. Então aqui a gente vai colocar tudo sobre 1 aqui na parte de baixo. E vai ter o seguinte, volume dessa pirâmide, vamos fazer de cinza aqui mesmo, ó. O volume dessa pirâmide vai ser igual 1 vezes 9 vezes 4 dá 36, 3 vezes 1 vezes 3 dá 3, essa divisão nós já fizemos no exercício anterior, dá 12, o exercício deu metros, né? Então é metros cúbicos. 12 metros cúbicos vai ser a nossa resposta, que é a alternativa D de dado. Então, gente, essa foi a nossa aula. Hoje foi bem curtinho, né? Não chegou nem a 10 minutos aí. Mas, assim, os cálculos envolvendo pirâmide que estão lá no PET de vocês, vocês conseguem fazer. Estuda lá direitinho, pega a semana 3, lê direitinho. O PET apresenta todas as fórmulas que vocês vão utilizar. Tá tudo lá no PET. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu já disse, pode me mandar mensagem no WhatsApp que eu vou tirar a dúvida de vocês. Não se esqueçam de me enviar a palavra-chave de hoje para vocês garantirem a presença da nossa aula. E a gente se vê na semana que vem então, tá, pessoal? É isso. Bons estudos e tchau!